Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e desde já eu peço que você deixe o seu like, se inscreva, tá? E também me siga lá no LinkedIn, tá? Vamos fazer aí a nossa network, né? Aqui onde eu posto, né? No YouTube o que eu estou estudando, seja lista, seja uma explicação, seja um projeto que eu desenvolvi, que eu estudei, enfim. Deixo aqui para vocês estudarem também, tá bom? Bom, no vídeo de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre formatos, vamos ver um pouco sobre a outra base, né, que é a base de clientes que nós temos aqui na parte de projetos, né, cadastro clientes. E a gente vai dar uma olhada nisso e ver quantos clientes moram em cada estado, né. Para isso, a gente vai precisar criar uma variável chamada estado, tá bom? Bom, então a primeira coisa que a gente faz, né, aqui é o proc contents, para a gente ver o que tem dentro, né, dessa variável, desse banco, né, ali, que seria projetos. Opa, projetos, ponto. No que eu falo ponto, ele coloca cadastro clientes, né? E aí eu dou um run aqui para que, que ele reproduza esse exemplo. Bom, a gente vê aqui que nós temos CEP, CPF, e-mail, estado civil, nascimento, nome, sexo e telefone, né? Então nós temos essas informações que são caracteres, no caso, né? São identificações do usuário, do cliente, no caso, o tamanho dessa variável, né? E também o formato, o informat e o label, né? Que é ali basicamente a descrição, né? Então, este underline civil é estado civil, se solteiro ou casado, né? Por exemplo. Bom, depois disso, a gente vê que depois disso a gente vê que nós não temos, né? Aqui, ó, não temos a informação de estado, né? Porém, através do CEP é possível descobrir de onde o nosso cliente é, né? Por quê? Lá no site dos Correios, você consegue ver aqui, ó, na parte de tudo sobre CEP, né? Ele mostra que o primeiro código é da região, o segundo é da sub-região, o terceiro do setor, o quarto do subsetor, o quinto do divisor de subsetor, identificadores de distribuição, né, os sufixos. E aí ele mostra aqui, né, principalmente nessa parte, que para cada número ó, existe ali o primeiro, que seria a região, né? Ó. Região 6 é divide a região norte aqui, região 7, né? É o centro-oeste. A região sul aqui, ó, Rio Grande do Sul 9, sede de Curitiba, PRSC, né, 8. Ali a região de São Paulo começa com 1, o interior ali 0, 2 ali sede do Rio de Janeiro, 3, enfim, assim por diante, né? Então o Brasil ele foi dividido em 10 regiões, né, para fim de codificação postal, utilizando como parâmetros o desenvolvimento socioeconômico e fatores de crescimento demográfico de cada unidade da federação, o conjunto delas, né. E aí, mais abaixo ele vai explicando outras coisas também sobre subsetor, tá bom? E aí ele mostra aqui, ó, como funciona, né? Então a gente tem a faixa de sufixo utilizada, que é de 000 a 899, caixas postais comunitárias, né? 990, 998. E aí tem aqui as faixas que nós podemos utilizar, né? E tem aí também a explicação sobre CEP de áreas rurais, enfim. Mas aqui o que a gente vai estar interessado é nessas faixas aqui de região, tá bom? E eu vou pausar aqui e vou trazer isso aqui para a gente adiantar. Então, em relação ao estado, né, a gente vê que Grande São Paulo começa com 011, interior de São Paulo 10, né, vai indo até essa faixa, Rio de Janeiro dessa faixa até essa, Minas Gerais dessa faixa até essa, de CPF, e Paraná essa faixa até essa, né? Então, a gente está interessado em saber dessas faixas aqui conforme o CPF, né, dos nossos clientes, tá bom? Bom, e aí, vamos criar um data chamado teste 1, com base, né, set projetos, cadastro cliente, e aí vamos fazer uma série de ifs, tá? If, se for, né, de 001 menor, menor ou igual, né, que a CEP, ou
menor ou igual a 0,99999, né, que seria essa faixa. Então, o estado, né, vai ser igual a grande SP. E isso para as demais. Então, eu vou dar um pause aqui e vou voltar com o código escrito. Bom, terminei de escrever aqui, e aí eu coloquei uma série de else if, né? Se ele for dessa faixa, ele vai ser Grande São Paulo, se não, né? Se ele for dessa segunda faixa, ele vai ser do interior de São Paulo, ou se não, ele vai ser da parte do Rio de Janeiro, se não Minas Gerais, se não Paraná, e então demais estados, caso eles não estiverem nessa mesma faixa, tá bom? Bom, e aí eu dou um run aqui e vamos executar esse código. E aí a gente vê que lá no final a gente já tem aqui ó, os estados, né? Porém, olha só como ele veio. D mais S, D mais S, grande SP, D mais S, tá vendo? Ele acabou engolindo algumas inscrições, né? Por quê? Porque o lente é igual a 9. Por que, que o lente é igual a 9, né? Com o tamanho. Ele vai pegar sempre com base o tamanho na primeira string que você atribuir. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Contando ali no P. Então, ele vê que o primeiro aqui é 9, então ele vai atribuir 9 para as demais. Só que aqui, ó, Minas Gerais, por exemplo, provavelmente tem mais de 9 caracteres, né? Então, ele vai acabar comendo, né, esse nome. Então, como é que a gente faria, né? A gente, posteriormente, faria o seguinte. A gente pegaria aqui e utilizaria o comando format, tá? Que é associates formats with variables, né? Então a gente vai atribuir aqui o formato da variável, que é estado. Vamos colocar aqui estado. A gente começa com cifrão e o tamanho, tá bom? 14. Por que que é dessa forma? Porque aqui se você vir em proc contents novamente, você vai ver que aqui, ó, tem o format, tá vendo? Ó? Olha só. Por isso que a gente utiliza essa formatação, tá? Para o SAS é dessa forma. Então, se eu executar novamente agora, a gente vê que agora aqui temos, né? Opa! Temos aqui, ó, demais estados, grande SP, Minas Gerais, né? Agora ele não engoliu o tamanho da nossa variável, porque nós atribuímos o tamanho de forma manual, tá bom? Bom, então a gente vê que pela análise do CEP, né? Então, vamos lá. Pela análise do CEP, nós observamos, né, que vamos precisar apenas do primeiro código. Então, né, nós vamos criar uma nova variável, chamada Precep, com base nos primeiros códigos do CEP, usaremos o comando substring, tá? No SAS. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar o comando substring, né? Então, a primeira coisa que nós podemos fazer aqui, eu vou dar um data novo, né? Aqui, data, teste2, 7, projetos, cadastro cliente, certo? E aí, Precep vai ser substring do CEP, né? E ele vai começar no dígito 1 e vai acabar no dígito 2, tá? E aí, eu vou dar um run aqui. Com isso, ele vai fatiar essa minha string, né, ali, do CEP. Então, ele vai pegar primeiro os dois caracteres, né, que ele vai começar no 1, no 6 e, no caso, termina no 4, que é o segundo caractere. Só que isso é um caractere, né, do len 9, tamanho 9. Então, ele atribuiu para o padrão ali o tamanho 9, mas ele colocou como type
caractere, né? Dá para fazer, né? Então, nós podemos, né? Podemos fazer a conversão de forma implícita, multiplicando por 1, né? Então, isso aqui ó, eu posso fazer dessa forma. Multiplicar por 1. Opa, aqui faltou um ponto e vírgula. E se eu fizer isso, a gente vê que agora o precept é tamanho 8 por padrão, né? E numérico, não é mais um caractere, né? A gente fez essa multiplicação aqui e ele entende que para multiplicar um caractere ele tem que converter isso para número, né? Então é meio que uma forma de você fazer ele meio que entender que ele tem que converter de forma automática, né? Porém, não é uma maneira tão usual, né? A gente pode, a melhor forma é converter o formato de uma forma melhor utilizando o input, tá? Esse comando é bem comum, né? Na faculdade também de estatística eu vi muito isso. Então, eu posso pegar aqui o data, deixa eu copiar e colar, tá bom? E aqui o precept, né? O que eu posso fazer? Eu posso pegar o precept e antes daqui eu vou dar um input substring, né? 1, 2, 3. E aí o formato você pode colocar best, né? Que ele vai atribuir com base no melhor formato possível para essa variável. E se eu fizer isso, ele vai pegar aqui o precept, o melhor, de fato, o melhor formato, ele viu ali que era o tamanho 8 e type numeric, e aí eu tenho aqui 6495, né? Então tem essas duas formas da gente fazer essa conversão, tá bom? Bom, acredito que seja isso até aqui, tá bom? Então, vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar. Deixe já peça seu like, comenta embaixo se você está gostando dessa parte de SAS, né, que nós estamos trabalhando, e até o próximo vídeo.